Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Talvez seja a primeira vez que vocês estejam me vendo por aqui, mas eu sou o professor Lucas Gadelha. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao que os outros professores já estavam começando a abordar sobre as novas ideias que vão surgir, os novos pensamentos que vão surgir no século XIX, principalmente na transição do século XVIII para o século XIX. Havia uma necessidade de se criar teorias para justificar, principalmente nos âmbitos políticos e econômicos, certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas novas teorias. Observem aí. Ideias bombásticas. No século XIX, surgiram teorias que marcariam a idade contemporânea, estimulando guerras e revoluções. A industrialização e a urbanização da Europa vieram acompanhadas do surgimento de novas doutrinas sociais e políticas. Para justificar o sistema econômico vigente, que é o capitalismo, foi elaborado o liberalismo. Para combatê-lo, criou-se o socialismo. O avanço dessas ideias provocou conflitos durante os quais se desenvolveu outras inflamadas novidades da época, que é o nacionalismo. Mas calma aí, vocês devem estar pensando, professor, tantoísmo, liberalismo, capitalismo, socialismo, nacionalismo, o que essas coisas significam? É o que a gente vai tentar abordar um pouquinho hoje de cada, a gente vai ver um pouquinho do que é o significado de cada uma dessas coisas, e aí depois, em outras aulas, a gente vai aprofundando cada um deles, certo? Então, continuando, observem. Novas teorias. Ainda na primeira metade do século XIX, surgiram doutrinas econômicas e sociais que procuravam explicar as origens da burguesia e do proletariado, e do antagonismo social entre essas duas classes, certo? Então, o que estava acontecendo entre essas duas classes? Por que a gente não estava conseguindo ter um entendimento tanto político quanto econômico? Por que sempre um estava saindo em vantagem em relação ao outro? Então, a sociedade, principalmente, ela começa a se desenvolver através do capital, certo? Principalmente com as revoluções industriais que vão impulsionar esse surgimento do capitalismo, que é, de fato, justificado através do liberalismo, porque o capitalismo é mais a doutrina econômica. Como a gente está falando um pouco de doutrina política, o que justifica o capitalismo é o liberalismo. Mas, de fato, o que seria esse liberalismo? Continuando. O liberalismo, herdeiro do pensamento iluminista do século XVIII, expressava o ponto de vista da burguesia, defendendo o capitalismo. Então, aí a gente já teve um pouquinho de noção do que é o liberalismo. Ele defendia que o capitalismo era a melhor forma econômica e política que pudesse ser vigente na sociedade. E aí, em contrapartida do liberalismo, surge o socialismo. Já o socialismo, em suas versões utópica e científica, expressava o ponto de vista do proletariado e propunha a abolição do capitalismo. Os intelectuais socialistas acreditavam que o capitalismo era a fonte de todos os males que assolavam o proletariado. Então, essa distinção de classes a gente já deve ter entendido com as outras aulas. A gente vai ter a burguesia, que geralmente vai ser quem vai ser dona de todos os meios de produção, e a gente vai ter o proletariado, que é quem oferece a mão de obra, certo? Não tem mais o que oferecer, a única coisa que ele pode oferecer é a mão de obra para trabalhar em determinadas circunstâncias, principalmente, como eu já havia falado há pouco, com o surgimento das revoluções industriais, certo? Então, o capitalismo meio que se baseia através do capital, de renda, certo? De cada vez mais a gente buscar incentivar a renda, a livre concorrência, as empresas privadas, o capital privado. Então, tudo isso é base do capitalismo que o socialismo combatia. Mas aí a gente vai ver agora o que foi o liberalismo para a gente entender também o que foi o socialismo. Não tem como entender o socialismo se a gente não entender o liberalismo. Por isso eu trouxe aí para vocês, observe. O liberalismo. Nascido na Inglaterra durante a Revolução Industrial, tendo sido fundado pelo economista Adam Smith, e aí tem o principal livro que ele faz sobre esse liberalismo, que é A Riqueza das Nações.
O liberalismo defende o ponto de vista da burguesia e, obviamente, do capitalismo. Sua ideia central é da não intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O liberalismo ensina que a intervenção do Estado em assuntos econômicos é não apenas desnecessária, mas até prejudicial, pois a economia, como as demais ciências, é regida por leis naturais e imutáveis. Para os liberais, a economia tem leis próprias que não devem ser violadas. Os preços variam de acordo com a oferta e a procura de cada produto, e a livre concorrência entre as empresas elimina as menos eficientes. Os liberais procuravam justificar as desigualdades, afirmando que elas eram naturais e com o processo diminuiriam. A doutrina influenciou as revoluções liberais de 1830 na Europa, que consolidaram o poder político da burguesia. Então vai ser muito importante porque, principalmente nesse período que a gente conhece que vão ocorrer as chamadas revoluções burguesas, que cada vez mais a burguesia vai tentar se ascender socialmente, então ganhar um espaço maior na sociedade. Isso faz com que o capitalismo ganhe força e, consequentemente, o liberalismo também ganha força, certo? Porque um justifica o outro, o liberalismo justifica o capitalismo. Então, era a doutrina que estava cada vez mais favorecendo a burguesia, que era quem detinha o capital. Então, o socialismo ele vai surgir para combater essa visão de que o capital deveria ficar na mão dos burgueses, sim, do proletariado, que é quem estava ali dando o seu esforço, dando a sua mão de obra, que era quem estava trabalhando efetivamente na produção, enfim, nas fábricas. E é por isso que surge o socialismo. Observe. O socialismo. Em oposição às ideias defendidas pelo liberalismo, surgiu o socialismo, cujo princípio fundamental é a crítica à propriedade privada e às classes sociais. Em suma, ao capitalismo. Todavia, entre os socialistas havia divergência a respeito de qual estratégia deveria ser empregada na luta contra o capitalismo. Nasceram, portanto, duas tendências dentro da doutrina, que é o socialismo utópico e o socialismo científico. Aí vamos lá, ver qual é a distinção de cada um dos dois. A gente já viu geral que o socialismo ele vem para combater o liberalismo e o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele vai provocar desigualdade social, visto que quem detém o poder vai cada vez mais enriquecer, enquanto o proletariado, que é ali a classe mais baixa, ele só tem a mão de obra para oferecer, então não tem como ele se ascender socialmente. Então tem essa distinção de classes no liberalismo. E aí o socialismo ele vem justamente para tentar diminuir ou eliminar toda essa distinção de classes e todas as desigualdades que a sociedade tem. Mas prestem atenção, isso é o que acontece na teoria, certo? Depois, em outras aulas, a gente vê um pouquinho do que foi efetivado na prática. Mas continuando, o socialismo ele vai ter duas principais vertentes, que é o socialismo utópico e o socialismo científico, ou, como é mais conhecido, o marxismo, ou marxista. O que é o socialismo utópico? O proletariado utópico acreditava que a burguesia no poder perceberia que precisava do proletariado, e a distribuição de riquezas aconteceria naturalmente com a mudança da mentalidade da burguesia. O socialismo utópico ele está mais voltado para, como a própria denominação diz, para uma utopia, certo? Para algo que talvez não pudesse ser alcançado. Por quê? Porque os socialistas utópicos eles criticavam o capitalismo, mas eles não apresentavam medidas que fossem cabíveis de se combater o capitalismo, certo? Geralmente era algo imaginado, algo muito sonhado, por isso que eles eram chamados de socialistas utópicos. E o socialismo científico, ou marxista? Marx, que é Karl Marx, um dos principais nomes dentro do socialismo, afirmava que o que enriquece a burguesia é o sistema de exploração do trabalho do proletariado, que é a mais-valia. Sendo assim, os burgueses não deixarão de explorar o trabalhador. Então, ao contrário da visão utópica, eles acham que os burgueses jamais conseguiriam naturalmente deixar de explorar o trabalhador. Para Marx, a classe do proletariado era mundial e não local. Para derrubar a burguesia do poder, deveria ser feita a revolução e implementar a ditadura do proletariado. Então,
O socialismo científico, ele visava encontrar onde o capitalismo estava errando para tentar combater nesse ponto. É por isso que, para Marx, a principal medida que deveria ser tomada era uma revolução do proletariado contra a burguesia, para o proletariado pegar o poder e ter acesso àquilo que deveria ser dele. Porque, segundo Karl Marx, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, certo? Então, se é o trabalhador que está ali dando a mão de obra, que é ali que está se esforçando para fazer um produto, produzir um produto, então aquele produto deve pertencer a ele, não aos burgueses, certo? Para vocês terem uma noção do que o Marx estava tentando afirmar. Por exemplo, os trabalhadores que trabalham na produção da Ferrari andam muitas vezes de ônibus, certo? Eles não andam de Ferrari, porque eles são trabalhadores. Então, o Karl Marx era isso que ele criticava de que os trabalhadores deveriam ter acesso àquilo que eles próprios produzem. Então, para ele, só aconteceria se houvesse essa revolução, certo? E aí, por último, a gente tem uma terceira vertente, uma terceira teoria que é o anarquismo, que é uma teoria que difere tanto do liberalismo quanto do socialismo. O que foi o anarquismo? Fundada pelo francês Pierre-Joseph Proudhon, o anarquismo foi outra doutrina surgida em meados do século XIX. Segundo essa corrente ideológica, toda forma de governo deve ser suprimida, enfatizando-se a liberdade geral. O anarquismo se inspirou nos pressupostos do socialismo utópico para criticar os abusos do capitalismo. Defendia a pequena propriedade ao mesmo tempo em que propunha a criação de cooperativas. Os anarquistas acreditavam que nenhum governo seria capaz de gerar igualdade, então o Estado deveria acabar, já que o poder corrompe. Então, para vocês entenderem o anarquismo, basicamente eles defendiam que não deveria haver Estado, que o Estado deveria ser totalmente desfeito, qualquer forma de governo também. Porque, segundo ele, qualquer pessoa que chega a um poder, como um poder de Estado e de governo, ele acaba sendo corrompido pelo mal e só fazendo maldades. Mas aí é outra coisa que a gente vai ver também profundamente em outras aulas, certo? Então, para a gente tentar entender um pouquinho desses conceitos, a gente vai fazer duas questões para melhor fixar o conteúdo. Observe. Primeira, na perspectiva socialista, a luta de classes é o motor da história. Segundo essa perspectiva, na sociedade moderna, a classe que se beneficia com o sistema capitalista e serve-se da ideologia liberal é: qual é a classe que se beneficia com o sistema capitalista segundo o socialista? Letra A, os camponeses, B, a aristocracia, C, o proletariado ou D, a burguesia? A alternativa certa é a letra D, certo? Segundo os socialistas, a única classe que se beneficia com o capitalismo é a burguesia. Segunda questão. Marque a alternativa que preenche corretamente os respectivos espaços em branco do texto abaixo. Aí tem aí o texto. Aí espaço. Defende o ponto de vista da burguesia e, obviamente, do capitalismo. Sua ideia central é da não intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Logicamente, essa primeira coluna é o liberalismo, então a gente já anula duas alternativas lá embaixo. Já o tem como princípio fundamental a crítica à propriedade privada e às classes sociais, em suma, ao capitalismo. E aí a última é é um sistema político que busca o fim do Estado e de sua autoridade. Então, se a gente sabe que a primeira é o liberalismo, a última, qual é o que defende o fim do Estado? É o anarquismo. Então, a alternativa certa é a letra B, certo? Em ordem seria liberalismo, socialismo e anarquismo. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acesse a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem ver essa aula e outras quantas vezes vocês quiserem, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Um forte abraço aí para vocês.